Mas Pamela, o mundo tá acabando, tá acontecendo um monte de tragédia, e você continuar falando de moda e montando looks pra postar na internet? Sim, mais do que um vídeo tentando me justificar, eu vim aqui falar sobre autoconhecimento. Como é importante você entender o que te faz bem. E pra mim, vai ser muitas coisas da qual eu vou falar aqui nesse vídeo, mas pra você vai ser outras coisas. E esse processo, entender o que faz bem pra você, só você pode descobrir. Alguns dias atrás, eu vi um perfil nos stories de uma influenciadora que eu gosto muito, ela falando que não fazia mais sentido blogueiras, né, que ainda fazem um tipo de conteúdo de como usar tal peça, até porque a gente não tá usando essas peças em lugar nenhum, a gente tá usando pijama, basicamente. Quando eu vi essa colocação dela, eu concordei que realmente ninguém tá usando looks, peças de moda pra nada, literalmente, porque a gente não tá saindo de casa. Porém, eu tentei fazer uma autoavaliação do porquê que eu faço isso. Não é só sobre sair na rua, sabe? É algo que faz bem pra mim. Isso veio lá desde a minha infância. Também tem a questão de que vai adiantar eu deixar de fazer algo que eu amo e que me faz bem. Isso vai fazer de alguma forma eu ajudar na situação atual? Eu acho que pelo contrário, fazer as coisas que a gente ama faz nos sentir bem e, consequentemente, a gente vai conseguir fazer as outras pessoas se sentirem bem também. Desde muito pequena, eu já me interessava por moda. Eu sempre adorei combinar roupas, cores. Tinha uma época em que minha irmã escolhia roupa pra mim, né? Ela cuidava bastante de mim. E aí, às vezes ela combinava umas coisas que eu não curtia muito, e eu comecei a falar, tipo, não quero vestir isso, eu quero escolher minha própria roupa. Então eu gostava já de tudo combinandinho, tudo, né, rosinha. Talvez por referências de filmes que eu assistia na época, sempre tinham muitas patricinhas bem vestidas e toda combinandinho. Filmes da Barbie. Eu adorava brincar de Barbie, pra trocá-las de roupa, basicamente. O que elas iam fazer com aquelas roupas eu nem queria saber muito. E isso fez parte da minha vida desde pequena, não foi algo assim planejado. Todo mundo que me conhece, principalmente pessoalmente, fala que eu sou meio patricinha, né? Anda sempre maquiada, adora pensar nos looks que vai vestir. Anda tudo combinando, gosta bastante de rosa, de cores bem femininas, fofinhas e tal. E sim, gente, eu me considero patricinha. Uma patricinha que não tem, assim, a renda daquelas patricinhas que eu assistia nos filmes, né? Que podia comprar um zilhão de roupas, tinha um closet enorme. É uma patricinha com poder de aquisição um pouco mais baixo, mas não deixa de ser uma patricinha. Depois do meu período de infância, durante um bom período da adolescência, eu era uma adolescente que queria se esconder mais do que se mostrar. Aquelas ideias de moda e de se vestir toda combinandinha, toda patricinha, que eu já admiti que eu sou, na adolescência ela foi um pouco apagada. Porque desde pequena, desde muito nova, eu já sofri bullying na escola. Então, na época, zoavam meu cabelo, zoavam minha boca. Então, com o tempo, minha autoestima foi ficando, né, cada vez mais lá embaixo. E na adolescência, eu me escondia muito. Em vez de usar as roupas rosa e aquela coisa bem arrumadinha que eu gostava já desde pequena, eu já fui pra onde eu me sentia mais confortável. Por isso que existe um lado da Pamela também. Quem conhece meu gosto musical sabe que meu gosto musical é bem emozinho, emocore, NX0, Avril Lavigne, Paramore. Eu gostava de usar roupa preta, maquiagem assim, no máximo olho preto pra parecer mais revolts. Então, nessa época da adolescência especificamente, foi uma forma que eu encontrei de me esconder. E eu não queria fazer parte ali de todo mundo, eu não queria ser igual a todo mundo. Então foi onde eu me senti confortável, continuei sendo eu mesma, mas de certa forma eu fui me escondendo. Depois que terminou o período de escola, ensino médio e tal, no ensino médio eu já comecei a ser um pouquinho mais... voltar a ser um pouquinho mais o estilo da Pamela real, que é o que existe hoje. Depois de me formar, que eu me formei em 2013, se eu não me engano, foi em 2015 que eu criei o blog. Foi a partir do blog e vendo outras blogueiras se vestirem de forma diferente, criativa e sem medo de ser feliz, eu senti que, ok, eu posso ser assim também, porque aí eu voltei a lembrar das coisas que eu gostava de vestir, sabe? Comecei a voltar às minhas referências, que é tipo o Diabo Veste Prada, as Patricinhas de Beverly Hills, as Meninas Malvadas, essas coisas que são
bem patricinha, sabe? Eu amo e faz parte de quem eu sou. Esse processo de descobrir quem eu sou de verdade e de entender o que eu gosto foi muito importante pra mim, pois fez com que eu perdesse vários medos e deixasse de me importar tanto com o que outras pessoas dizem. Analisando tudo isso, o blog é o único lugar onde eu consigo fazer tudo que eu amo, tudo que eu sou. Por isso que o mundo de Susan existe. Porque no mundo de Susan é o meu mundo. Não quer dizer também que só meu mundo importa. Tem muitas blogueiras que eu sigo e, enfim, acompanho, que são estilos diferentes do meu. É uma questão de entender que cada um tem sua personalidade. Você não precisa usar as mesmas coisas que eu, mas que é legal as pessoas poderem se vestir do jeito que elas querem, do jeito que elas se sentem bem. Com o blog, eu tive a oportunidade de ter uma Pamela, mais livre de preconceitos, ideias e medo do que as outras pessoas vão pensar, que é o que a Pamela na adolescência não conseguia. Um lugar onde você pode ser você mesmo, só você e você, é um lugar mais precioso que tem, sabe? Então, não, acho que não está errado eu tentar manter esses vídeos e tal. Talvez eu consiga mudar um pouco eles pra trazer um pouco mais pra realidade, mas não que eu tenha que deixar de fazer uma coisa que eu amo e que eu me sinto tão eu por causa disso. Porque se eu parar de fazer isso, eu vou ficar mal. E aí vai ser mais uma pessoa mal no meio de um mundo em que já tá tão difícil. Eu não vou estar ajudando de forma nenhuma, só vai ser mais uma pessoa ficando triste no mundo, né? E o mundo não vai estar ganhando com isso. Pessoas criativas, a gente não gosta muito de ser podado. Apesar de que, quando a gente trabalha com criatividade, e eu amo com o que eu trabalho, a gente tá trabalhando para outras pessoas. A gente vai atender a clientes que naturalmente, sei lá, não vão gostar de alguma coisa que a gente fez e tá tudo certo. Só que esse espaço onde é só meu e não tem aprovação ou desaprovação e eu não me importo com o que as outras pessoas vão dizer, só eu posso criticar, só eu posso falar que tá bom ou que tá ruim. E isso é muito importante para diversas pessoas que gostam de trabalhar com criatividade, que são naturalmente criativas, mas eu tô falando isso entre aspas mesmo, porque eu acho que criatividade é uma coisa que se trabalha, então por isso que você não pode deixar de trabalhar, você não pode deixar de fazer essas coisas que você ama, porque quanto mais você faz, melhor você vai explorar, melhor vai ser o seu desenvolvimento nessa área. E por isso que é importante que quem gosta de criatividade tenha um espaço seu, sabe? Por exemplo, eu tenho blog, onde eu sinto que eu posso ser totalmente eu e falar das coisas que eu amo. E minha mãe, por exemplo, ela tem uma culinária. Quem tá me acompanhando nos stories nos últimos dias sabe que minha mãe, ela aprendeu a fazer de tudo. Ela descobriu o mundo dos canais de culinária e tá fazendo de tudo que tem de mais gostoso pra gente comer. Isso tá fazendo ela feliz e é isso que importa, entendeu? Assim como minha irmã, ela também tem esse lado criativo. A minha irmã tá indo mais pro lado de fazer coisas manuais. Tipo, ela comprou uma máquina de costura. E ela fez, por exemplo, cortina pra casa dela. E ela tá curtindo fazer isso. E isso tá fazendo ela se manter motivada, se manter, sabe, animada, criativa, do jeito que ela é. E é disso que eu tô falando. Eu não tô falando que ter um blog de moda é a solução pra felicidade de todos. Tem pessoas que são felizes apenas cozinhando. Tem pessoas que são felizes fazendo artesanato. E cada um vai ter o seu modo de encontrar a sua felicidade. Esse processo de conhecer e saber o que faz bem pra você é uma coisa essencial que faz uma diferença enorme na nossa vida. Mais do que virar pra vocês e falar, não, eu vou continuar fazendo os meus vídeos de look, eu tô aqui pra falar pra você. Você já tentou se conhecer o suficiente pra saber o que você gosta de fazer, o que te deixa feliz, o que te deixa animado, motivado? E principalmente nesse período de quarentena, evita que a gente fique se sentindo mal, sabe? É coisa que a gente vai ocupar nossa cabeça, se sentir feliz com o resultado e, enfim, fazer bem mesmo pro nosso psicológico. E por falar em autoconhecimento, eu andei estudando um pouquinho, eu já tinha escutado falar sobre isso em uma palestra que eu fui uma vez. Depois que eu pesquisei sobre esse assunto, percebi que muitas coisas fazem sentido na minha vida. Depois no blog eu vou deixar
links dos estudos que eu vi, das matérias que eu vi. Tem um vídeo, inclusive, que eu recomendo muito que vocês vão lá no blog depois, busquem entender um pouco mais do que eu tô falando e façam testes para ver qual é o seu perfil. Perfil do que eu estou falando? Perfil de como você aprende e como você se comunica com o mundo. Tem pessoas que são muito mais visuais, analisam muito mais a estética do que outros. A neurolinguística explica que os sistemas representacionais são responsáveis pela codificação do que ocorre no mundo externo por meio de canais visual, auditivo e sinestésico. Mas afinal, o que isso quer dizer, né? Na prática, na forma mais simples de dizer. Existem pessoas que aprendem e se comunicam através de um canal, de um tipo de comunicação diferente. Eu, por exemplo, eu sou muito visual. Não é à toa que eu sempre gostei muito de moda. Não é à toa que eu sempre gostei muito de fotografia. Quando eu era pequena, eu falava que eu queria ou ser desenhista, o que seria no caso hoje ilustrador, é mais ou menos isso que eu queria ser quando eu era pequena, ou estilista. Eu adorava desenhar roupa. Então essas eram minhas possibilidades, tipo, desde pequena. Eu sempre tive um senso estético muito crítico, vamos dizer assim. Por exemplo, existem pessoas que acham que manter o feed do Instagram organizado ou não faz diferença. Mas pra mim, quando eu tô com o meu feed harmônico e organizado, que não é sempre que eu consigo, mas quando eu consigo, eu fico, tipo, mais feliz, mais animada, mais bem com a vida. Parece que quando o meu feed tá arrumado, minha vida toda tá arrumada, porque eu preciso de organização, desse negócio mais visual, esteticamente falando, mais organizado. Enquanto outras pessoas se desenvolvem melhor, aprendem melhor e se comunicam melhor através do canal auditivo. Isso explica muito da minha vida particular, principalmente minha relação com o meu pai. Meu pai, quando eu li a descrição da pessoa que é mais auditiva, eu claramente lembrei do meu pai. São pessoas que sempre estão escutando música, podcast ou estão com a TV ligada. Meu pai ama deixar a TV ligada, tipo, pra tudo na vida. Ele tá fazendo outra coisa. Ou ele tá vendo um outro vídeo no celular, mas ele tem que deixar a TV ligada. Ele não consegue deixar a TV desligada. E muitas vezes eu e ele acabam discutindo por causa disso. Porque eu e ele temos coisas muito diferentes. Tipo, se eu mostro pra ele uma arte de um profissional designer feito no Photoshop, cheio de trabalho, cheio de estética bonita e bem feita. Se eu mostro pra ele uma arte dessa, uma arte que foi feita no PowerPoint por um fulano X, que não tem o mínimo de conhecimento de design, se as duas tiverem o mesmo texto, ele quase não vai ver a diferença, não vai notar a diferença, porque meu pai é zero noção estética. Zero não, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de noção estética. E existem alguns testes que vocês podem fazer, eu vou deixar o link também lá no blog, sobre como identificar qual que é dessas características, qual que é que você tem mais, que você apresenta mais. Eu fiz um teste e o meu deu, tipo, mais 50% visual. E aí deu um pouquinho do auditivo e um pouquinho do sinestésico, que eu vou explicar daqui a pouco. Você entender isso, cara, explica tanta coisa. Porque, tipo, meu pai vê o mundo de forma diferente que eu. Ele não se apega à estética. Enquanto ele gosta de assistir TV e fazer outra coisa. Enquanto eu não consigo. Principalmente nesse período de quarentena que a gente tá trabalhando, eu tô trabalhando em casa, eu consigo no máximo trabalhar e ouvir um podcast ou assistir um vídeo no YouTube. Mas deixar a porta da cozinha aberta com outras pessoas falando e ainda a TV ligada, eu tenho um surto, eu não consigo me concentrar. Mas isso, né, sou eu, Pamela. Outra pessoa funciona de outro jeito diferente. E tá tudo bem. O que é importante pra mim não é importante pra ele, o que é importante pra ele não é importante pra mim. E isso faz uma diferença enorme você perceber. E isso faz parte do autoconhecimento, de você entender o que faz bem pra você. E muitas vezes, o que você não se importa, você não tá nem aí, é muito importante pra outra pessoa, como é o caso da moda pra mim. Muita gente acha fútil, inútil, né? Tipo, pra que isso vai servir na minha vida? Enquanto pra mim isso é uma coisa que me dá um bem-estar muito grande, me deixa, tipo, muito feliz, sabe? Eu não tenho que ficar me culpando por isso, porque faz parte de quem eu sou, faz parte da personalidade. E isso é uma coisa muito importante. E eu acho que nesse período de quarentena é muito mais fácil a gente conseguir identificar essas coisas. A gente tem mais tempo pra pensar. A gente pode usar esse tempo pra tentar se conhecer melhor. Por fim, o terceiro tipo de pessoas que a neurolinguística explica é a
sinestésica, que é aquela pessoa que tá falando com você, ela precisa tocar em você. Ela tá falando com você, ela pega no seu braço. Eu conheço diversas pessoas que são assim. Falar que eu gosto? Não gosto, não é muito a minha característica. Mas faz parte daquela pessoa. O que eu tô querendo dizer pra você é uma mistura de que não julgue as pessoas que são diferentes de você, que têm um gosto muito diferente de você, que acham importante coisas que você acha inútil, porque talvez pra ela tenha um significado muito importante na vida dela. Assim como a moda tem pra mim, que é a questão de poder me expressar e de poder ser quem eu sou, sem julgamentos. Pra mim a moda é muito livre, é muito de personalidade. E isso é muito especial, sabe? Isso sempre fazia parte de mim. E quando você entende isso, você tira um peso da sua mente de que, ai, será que eu sou muito fútil porque eu gosto de moda? Sujei de batom, gente. Enfim, todo mundo diz que é fútil, deve ser fútil. E tipo, não, talvez seja fútil pra você, mas pra outra pessoa, no caso pra mim, não é, sabe? Tá tudo bem. A gente tá vivendo um momento tão sensível que as pessoas não puderem fazer aquilo que elas amam, aquilo que elas se sentem bem. Cara, vai ser difícil a humanidade sair dessa, né? Saudável. Não tô cobrando ninguém de que a gente tem que sair da quarentena melhor do que entrou, mas a gente pode tentar buscar essa melhora dia a dia. E se conhecer, entender o que faz bem pra você, independente do julgamento dos outros, é uma coisa maravilhosa. Ninguém que não esteja bem consigo mesmo, que não esteja feliz, vai conseguir ajudar a outra pessoa, por exemplo. Basicamente, nos últimos dias, nas últimas semanas, tenho tido a impressão que, assim, cara, o mundo tá tão estranho, tá tão ruim, que a gente fica triste com tudo que acontece, e depois que a gente consegue se recuperar e ficar um pouco mais feliz, voltar a fazer um pouco das coisas que a gente gosta, que a gente ama, quando a gente se sente bem de novo, a gente se sente culpada por estar bem, porque não é justo que a gente esteja bem enquanto o mundo tá passando por tudo que tá passando. Na verdade, se a gente não estiver bem também, a gente não vai estar ajudando em nada a quem realmente tá passando por um momento difícil. A gente só vai ser mais uma pessoa que vai estar triste, que vai estar desanimada, que, enfim, não vai estar feliz com o que tá vivendo, com o que tá passando. Então a gente precisa estar bem e se sentindo bem, com um psicológico saudável, para conseguir ajudar outras pessoas que precisam, enfim, de qualquer tipo de auxílio que seja necessário nesse momento que a gente está passando. Então, pra gente se conseguir se comunicar melhor e entender mais o que tá acontecendo, a gente precisa se conhecer, a gente precisa sim ter momentos felizes e de distração. Lógico que dentro de casa no momento, porque ainda não tem nada liberado as pessoas saírem, tá bom? É importante a gente não se sentir mal por se sentir bem, porque é assim que eu estava me sentindo nas últimas semanas, que aconteceu tantas coisas ruins, não só em relação à pandemia, mas em relação a preconceitos e coisas que a gente acha que já é tão do século passado, mas infelizmente ainda existem. E pra gente estar bem, a gente precisa cuidar do nosso psicológico, se conhecer, entender aquilo que faz bem pra gente. Eu sei que tá difícil manter o psicológico saudável, tem várias coisas que a gente pode tentar fazer pra se sentir melhor. E não é uma receita pronta, que nem eu falei. Não é pra todo mundo sair criando blog postando foto de look, porque não é todo mundo que se sente feliz fazendo isso. É só pra você tentar se encontrar com algo que você gosta, assim como eu gosto. Se você puder fazer esse exercício e pensar em como você se comunica e como as pessoas que estão perto de você se comunicam, que você tá convivendo aí durante a quarentena, como vocês lidam com tudo isso, é muito legal. É um exercício muito interessante. Espero que eu tenha ajudado alguém aí e que eu tenha mostrado um pouco de quem é a Pamela e o que existe por trás da Pamela blogueira e que posta lookinhos na internet. Ninguém é só o que mostra aqui na internet, é muito mais do que isso. Existem seres humanos atrás das telas e que a gente precisa achar um caminho com o qual a gente se sinta bem. Não que seja uma obrigação isso, mas quando a gente encontra isso é muito valioso, então a gente não pode deixar se perder. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.